Fala traders! Mais um dia aqui na saga de passar na mesa da Apex. Hoje é o 8º dia. Fiz essa venda que estava dando uma distorção de RSI, tinha uma região de resistência. Entrei com 2 microcontratos, um stop de $191, caso a operação desse errado. Mas chegou no R1 rápido e eu já ajustei para o zero. Então nessa operação não perderia mais. Eu queria fazer a parcial onde está marcado 50% aí. Bem ou perto, né? Quando eu começar a segurar um pouco perto, eu queria fazer essa parcial. Mas o preço não deixou, ele voltou. E metade desse candle já é ruim para mim. Por isso que foi para o zero também rápido. E no caso, esse trade me tirou no zero. Eu acabei fazendo esse trade no zero. Mesmo estando com praticamente $220 já na mão, fui tirado no zero. Cheguei a pensar em voltar para essa venda, mas vender abaixo desse candle seria muito barato. Estaria muito perto da região onde eu queria fazer a parcial, que seria uma região perigosa. O R1 está abaixo, isso para mim não era muito vantajoso. Aí nesse ponto aí, ó, que eu queria fazer a parcial, perto do R2, perto ali, mas não deu. No caso, eu já estava com bastante ponto nessa operação, né? Chegou a dar $220, chegou a dar na faixa dos 50 pontos aí. Eu pensei em fazer essa compra depois. O preço não caiu, mas tinha uma resistência na parte de cima e o RSI estava me dando divergência, então eu fiquei receoso de fazer esse tipo de operação. Normalmente eu não faço compra na resistência. Tomei muito stop assim durante meu período de aprendizado. Acelerei bem o vídeo, né, para vocês verem, porque demorou muito, né? Essa operação foi perto de 10h20, né? E a outra operação foi 10h20 não, 10h40. E a próxima operação foi depois do meio-dia. Então eu cortei o vídeo, acelerei bastante. Mas olha, teria dado uma boa compra, mas a região era muito ruim. Eu estava achando que nesse ponto ele ia voltar. Mas ó, cheguei até a preparar aí para dar uma olhada no risco retorno para ver se valia a pena entrar nessa operação, mas é muito perigosa. A resistência tem que tomar cuidado. Acho melhor passar. Eu estava esperando depois que o preço passasse um pullback para fazer uma operação a favor da tendência. Mas vocês viram, né? Nos outros vídeos eu praticamente só faço operações contra a tendência, né? Normalmente pullback em Nasdaq ele fica muito curtinho, então o risco é muito grande e o retorno é muito pequeno. Um pullback em Nasdaq você pega aí 40 pontos, 30 pontos, é meio complicado, né? Mas tá bom, é o 8º dia. Na verdade, esse dia de hoje eu fechei com $183 positivo e atingi a marca de $1.047 positivo nesse teste de mesa. Então faltam praticamente $2.000 ainda, mas é o 8º dia só. Tenho mais 2 semanas pela frente aí tranquilo para operar, para ganhar esses $2.000. Vamos ver se aparece uma operação perfeita amanhã para eu poder aumentar esse valor, aumentar os lotes, né? Então aí nesse ponto mais ou menos eu já comecei a pensar em cortar o vídeo. Ele ficou 1 hora parado nessa região onde está agora. 1 hora parado. Isso para mim é bem interessante, porque o RSI estava dando distorção ainda. Mas eu preciso, como eu opero por price action, eu preciso de uma confirmação. Olha lá. Praticamente 1 hora nesse ponto, mas eu queria realmente essa venda. Só que como não tinha resistência em cima, eu tive que entrar com um lote só. Ontem eu fechei o dia com $360, né? Então hoje eu não quis arriscar muito
numa região que não era muito boa para venda, né? Eu vendia apenas por price action, mas a região não estava bem interessante. Mas vocês vão ver que eu acabei saindo com o lote todo no meu R2. Quando o preço chegou perto do meu R1, eu já pus no zero, né? Nessa hora aí, ainda tá engasgado aqui. Nessa hora aí eu já estava pensando que a operação tinha dado errado. Depois ele começa a ir a favor. Eu começo a ficar um pouco mais tranquilo, né? Mas o risco era pequeno, né? 100 dólares apenas de risco. Eu não posso devolver muito do que eu ganhei ontem numa operação arriscada, né? Se a operação tivesse uma resistência em cima, com certeza eu entraria com 2 lotes. Nesse caso eu já baixei para 50 dólares do stop, já reduziu pela metade, isso é ótimo, né? E também não tinha sentido, né? O preço devolver aquele candle inteiro de 10 minutos. Se ele devolvesse o preço inteiro, provavelmente ele subiria mais, aí pegaria o stop cheio. Então eu já reduzi. Nesse caso já perderia menos, né? Só 50 dólares, não faz muito problema. Já estava com, antes, né, de fechar os 1040, estava com 800 e poucos dólares. Então não ia me atrapalhar na minha saga de passar nesse teste. Mas nesse caso aí, devolveu quase todo o candle, eu já achei que ia ser estopado. Mas Nasdaq ele obedece muito bem o price action, né? Ajuda bastante. Então a quantidade de stops, vocês viram que é reduzida, e quando o stop acontece eu perco menos do que quando eu ganho. No caso deu quase um R2, eu arrisquei 100 e ganhei 183 dólares nessa operação. Então chegou perto do R1, já joguei no zero, beleza, vamos ver o que acontece. No caso o R2 eu queria fazer a parcial, mas não tinha resistência para entrar com 2 lotes, né? Entrei com um só, não tem outro jeito a não ser fazer a saída total. E depois o preço caiu bastante. Era o trade para levar o dia inteiro com o restante da operação. Mas não teve jeito, tinha que sair, encerrar no R2. Mas tá bom, tá muito bom para um teste. E fechando com 183 dólares positivo e 1.047 dólares no total. Vamos ver se no próximo vídeo eu coloco a curva de crescimento para vocês darem uma olhada no final do vídeo. Tá bom? É isso aí, traders. Até o próximo vídeo.